Olá! Hoje o nosso papo é sobre um órgão que é, olha, fascinante, a glândula pineal. Mas vamos fazer um combinado? Deixa todo o misticismo de lado por um momento e olhar para ela de uma forma bem prática, bem biológica. Pense nela como um órgão sensorial, quase como uma antena super poderosa que todo mundo aqui tem. E para a gente começar a entender como essa antena funciona, quero propor uma reflexão, com uma pergunta que parece bem simples, né? Quantos sentidos a gente tem? Bom, a resposta que vem na cabeça de todo mundo quase que na hora é 5, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá na ponta da língua. Mas e se essa resposta estiver, na verdade, bem incompleta? E se isso for só pontinha do iceberg de tudo que somos capazes de sentir? Pois é, a verdade é que a ciência hoje já reconhece muitos outros. A gente está falando de pelo menos 20 tipos diferentes de órgãos dos sentidos. Todos eles trabalham o tempo todo, captando informação do ambiente, e a maior parte disso acontece sem que a gente nem se dê conta, sabe? Completamente abaixo do nosso radar consciente. Vamos pensar em alguns exemplos para isso ficar mais claro. Sabe quando a gente fecha os olhos e mesmo assim sabe exatamente onde nosso braço está? Isso é a propriocepção. Ou, sei lá, aquele frio na barriga antes de uma coisa importante. Isso é percepção visceral. Então, já usamos sentidos que vão muito além daqueles 5 clássicos. A questão que se coloca aqui é que talvez exista um outro muito, mas muito mais sofisticado. Então vamos lá. E se a gente tivesse um sentido que foi projetado especificamente para perceber o invisível? Imagina só, uma espécie de GPS secreto dentro do nosso cérebro. E é exatamente o órgão por trás disso que a gente vai explorar agora. Para entender isso, a analogia dos pássaros é perfeita. Pensa só, as aves migratórias, elas cruzam continentes inteiros. Como? Usando o campo magnético da Terra como um guia, um GPS totalmente natural. É uma força que a gente não vê, mas que elas conseguem ler com uma precisão que é de cair o queixo. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que eles conseguem ver um campo que é invisível? Qual é o mecanismo biológico que permite que um bicho perceba uma coisa tão abstrata quanto um campo magnético? Porque assim, eles não têm olhos para isso. Eles precisam de outro tipo de ferramenta, uma espécie de bússola biológica. E a resposta para isso, o nome dessa bússola é a glândula pineal. É ela que funciona como esse sensor, rastreando essas de estruturas invisíveis como o campo magnético da Terra e até outras influências que vêm do cosmos. A comparação aqui é bem direta, olha só. Nos animais, a ciência já entende bem essa função da pineal de ler campos magnéticos, de entender os ciclos de luz para guiar migração, hibernação. A grande tese aqui é que em nós, humanos, essa mesma glândula ainda tem essa função original. Ela atua como a nossa antena biológica, sintonizada com os campos do cosmos e do nosso próprio planeta. Ok, então se a pineal é uma antena, a pergunta seguinte é: como é que ela fala com o cérebro? Como é que uma força invisível vira um sinal que o nosso corpo consegue não só entender, mas também usar? Bem, o conceito científico que explica isso é o de transdutor biológico. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É um órgão que faz exatamente essa tradução. Ele pega um tipo de energia do ambiente, como um campo magnético, e converte em outro tipo de energia que o corpo entende, nesse caso, um sinal neuroquímico. Então, o processo todo pode ser visto em 3 passos bem simples. Primeiro, a antena capta o campo invisível. Segundo, a glândula pineal, o nosso transdutor, traduz esse sinal. E terceiro, o cérebro recebe e entende essa informação através da química que foi gerada. Simples assim: captar, traduzir, entender. A melhor analogia que a gente tem hoje para isso é, sem dúvida, um roteador Wi-Fi. Pensa bem, o sinal da internet está aí, no ar, invisível. Mas o seu computador, seu celular, não consegue usar esse sinal direto. O roteador é quem pega esse campo e traduz para algo que o aparelho entende. A pineal faz a mesma coisa. Um exemplo clássico, ela percebe a ausência de luz e traduz isso em melatonina, que é o sinal que avisa o corpo todo: opa, tá na hora de dormir. Tudo bem, mas e hoje? Como é que isso tudo se aplica no nosso dia a dia? Se essa antena biológica existe e funciona, qual é o papel dela nesse mundo moderno em que a gente vive, que é tão, mas tão diferente daquele em que ela evoluiu? Olha que interessante, essa nossa antena biológica passou milhares e milhares de anos se especializando, se calibrando para ler os campos naturais, os campos sutis do nosso planeta. Tipo os ciclos do Sol, da Lua, o magnetismo da Terra. E agora, de repente, num piscar de olhos na escala evolutiva,
ela está mergulhada num oceano de campos artificiais, sinais de rádio, TV, Wi-Fi, celular, satélites por toda parte. E isso, claro, levanta uma questão que é fundamental. E, para ser sincero, um pouco inquietante. O que será que acontece com um instrumento biológico tão antigo e de altíssima precisão que foi calibrado por eras, quando de repente ele é bombardeado por uma avalanche de informações artificiais que ele nunca viu antes? Isso nos leva a pensar ainda mais longe. Porque se a pineal é mesmo uma antena, e se ela está sintonizada em campos eletromagnéticos, que outros tipos de campos será que existem por aí? Campos que a nossa ciência tradicional talvez ainda nem consiga medir, mas que essa antena biológica poderia, quem sabe, estar captando. E é aqui que a conversa começa a expandir nossa noção de realidade. A tese que se propõe é que o espaço não é só isso aqui que a gente vê. Ele se expande para outras dimensões. A ideia é a de um céu holográfico. Essa linha de pensamento abre a porta para algumas ideias bem provocadoras. A primeira delas, a possibilidade de que existam outras dimensões, aqui e agora, coexistindo com a nossa, mas invisíveis para os nossos sentidos comuns. A segunda ideia, a de que a nossa realidade talvez funcione como um holograma, onde tudo que a gente percebe é, na verdade, só uma projeção de uma camada de informação muito mais fundamental, muito mais profunda. E, por fim, a ideia talvez mais especulativa de todas, a de que poderiam existir formas de consciência que não são baseadas na biologia que a gente conhece, essa biologia de carbono. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, uma reflexão para levar. Se a glândula pineal é de fato essa nossa antena biológica, a grande questão é: qual é a verdadeira natureza da realidade que ela pode potencialmente nos permitir perceber? Em que frequências ela realmente pode nos sintonizar?